Um primeiro salário, duas fardas policiais, três no banco traseiro da cor dos quatro racionais, cinco vidas interrompidas, moleques de ouro e bronze, tiros e tiros e tiros, menino levou 111. Oh, vocês estão aí, pessoal. Desculpa, o vídeo de hoje é sobre psicologia social. Gente, eu tô preparando esse vídeo para vocês como aula complementar para a disciplina de psicologia social, principalmente pra gente fazer uma revisão para a prova, né? Então é um vídeo que é para vocês unicamente, eu peço para que não compartilhem por aí, principalmente com os outros alunos, né? As outras turmas que também estão cursando a análise e intervenção em psicologia social. Dito isso, vamos lá. Fazer um breve, num tweet, uma recapitulação do que a gente entende por psicologia social e qual a história dela, né? A gente primeiro precisa pensar na modernidade, onde surge o conceito de ciência. Que tipo de ciência é essa? É uma ciência positivista. Aquilo que eu posso observar, vamos deixar mais claro ainda. Aquilo que eu posso levar para um laboratório é aquilo que cabe à ciência. Ou seja, se vamos buscar interpretar o homem, vamos interpretá-lo assim como as leis naturais, assim como a gente interpreta uma mecânica, a gente também vai interpretar o homem. Essa é a base da ciência e posteriormente vai ser a base da psicologia criada por Wundt. Falamos isso bastante já. Qual que é essa base? O Wundt vai levar a psicologia para o laboratório e através do seu método de introspecção vai tentar fazer uma psicologia que esteja alinhada com o que Augusto Comte colocava como característica de uma ciência legítima. Porque o próprio positivista, ele já aceita a verdade, ele somente aceita a verdade dentro daquilo que for considerado ciência. Então, em 1879, final do século XIX, a psicologia surge enquanto ciência, cheia dos seus problemas. Ainda não dá cabo de tudo que a psicologia dá cabo hoje, belezinha? A psicologia social vai surgir junto com Wundt. Eu até deixei um texto para vocês, e aqui no final do vídeo tem as referências, que traz esqueci o termo que ele usa. Mas enfim, essa não consideração pela psicologia social do Wundt vai ser olhada apenas para a psicologia individual que o Wundt cria. Seguimos. Temos ali uma ciência positivista. No século XX as discussões continuam, principalmente depois do pós-guerra. Vai ter uma necessidade de olhar para a psicologia para além do indivíduo. Então começa a se colocar o social, mas coloca um social, vamos pensar, o social é o grupo. E esse grupo não é um grupo de coesão, que tem uma história, que tem uma cultura. É uma soma de indivíduos. Então a psicologia social, principalmente estadunidense, vai trazer uma questão de olhar para esse indivíduo, como que ele reage em grupo. Um exemplo pode ser assim, um experimento em que eu coloco um indivíduo, deixa eu pensar alguma coisa aqui, como que ele toma reações quando ele vai apostar. E aí eles colocavam um grupo de indivíduos sozinhos, fazendo apostas, e outros fazendo essa aposta só que em grupos lá de 10, 20 pessoas. Tenho duas bases comparativas. Aí eu comparo e falo, olha, quando o indivíduo está em grupo, ele toma decisões mais arriscadas. Ou seja, eu continuo olhando para o indivíduo, eu estou desprezando o social, só estou olhando para ele como que ele funciona em grupo, né? A gente vai ter uma crise, principalmente no Brasil. E aqui vocês podem aí sim pegar o texto da Silvia Lane, que eu deixei para vocês no anexo também. E essa crise vai se dar principalmente porque o modelo de psicologia importado dos Estados Unidos não dá conta dos problemas sociais, da leitura social do Brasil. Aquilo que foi feito num laboratório com grupos de Harvard não se aplica da mesma forma para uma escola do Nordeste brasileiro, para a realidade do Sul, e, enfim, acho que vocês entenderam aqui. Não dá conta.
Aí Silvia Lane e mais um grupo de pesquisadores vão buscar entender a psicologia de uma outra forma, olhando para os problemas do Brasil. A mesma coisa está acontecendo na Europa, só que aqui no Brasil a gente vai ter um movimento a partir de 1970 cada vez mais soberano, cada vez mais autônomo das pesquisas, dos métodos, das epistemologias europeias e principalmente norte-americanas. Em outras palavras, a gente começa a criar uma psicologia nossa, uma psicologia social crítica, tá certo? Gente, esse é o meu resumo no tweet. E acho que é bom dizer também que essa psicologia crítica vai adotar enquanto método principalmente o materialismo histórico dialético, método desenvolvido por Karl Marx para interpretar a sociedade a partir das suas relações materiais, ou seja, baseada no trabalho, na atividade, na economia. Beleza? Essa é a primeira parte, é o nosso tweet. Dada essa breve introdução, e assim, toda vez que a gente deixa muito breve, é óbvio que está escapando muita coisa importante por aí, mas a gente passou por onde? A gente passou pela criação da ciência, pela criação da psicologia a partir dessa ciência, para a criação de uma psicologia social a partir dessa psicologia, e criticando essa forma positivista de fazer ciência, a gente tem uma psicologia, uma inauguração de uma psicologia crítica no Brasil, belezinha? Qual que é a ideia? A psicologia com essa base positivista, ela foi construída como se fosse uma ciência neutra, uma ciência universal, uma ciência com leis naturais, uma ciência em que poderia ser aplicada de forma igual para qualquer cultura, para todos os seres humanos de qualquer lugar do mundo, né? Anna Bock vai trazer que, enquanto psicologia social, essa neutralidade é uma ilusão. A psicologia social, sim, toma um partido, e aí fica a dúvida: que partido será que é esse que o professor tanto fala na aula? Será que ele está falando que a psicologia social toma o lado do Bolsonaro? Ou será que a psicologia social toma o lado do Lula? Será que é do Elinho Zanata? Ou será que é do Barjas Negri? Gente, não é sobre isso, embora entre parênteses seja assim sobre isso, tá bom? Qual é o lado, então? Qual que é a posição que a psicologia social toma? A emancipação do humano. O fim da exploração do homem pelo homem. Em outras palavras, menos desigualdade social, uma sociedade mais justa, mais equânime, uma sociedade em que o homem não explore mais o homem. É isso, gente. A gente tava no fim agora, lá no começo a gente fez no começo e agora a gente vai pro meio. Professor, não dá pra ser em linha seu raciocínio? Não dá, gente. Linha divide, deixa polos opostos. A gente vai por rizoma. Vou deixar uma fotinha aqui do que é rizoma. Olha as qualidades da aula pelo computador, a gente pode fazer isso, né? O que é rizoma, olha que bonitinho. Ou o que é cladística. É assim que vai o pensamento. Ele vai e toma várias formas, né? Do meio, a gente vai pegar e entender que as capacidades humanas devem ser vistas como algo que surge após uma série de transformações qualitativas, como esse rizoma que eu trouxe aqui para vocês, né? Cada transformação cria condições para novas transformações e um processo histórico. Gente, isso é a base da psicologia sócio-histórica. Não tem uma natureza do humano. O humano, as nossas primeiras aulas, o humano não é natural, né? Óbvio que a gente tem um corpo sustentado pela biologia, e que dependendo das falhas desse corpo, por exemplo, uma pessoa muda não vai desenvolver a linguagem tal como nós, não falantes, mas assim, tudo que a gente desenvolveu enquanto humanidade é muito mais um processo sócio-histórico e cultural do que uma história natural do homem, belezinha? Esse é o rompimento com essa psicologia que individualiza. E olha que lindo a Silvia Lane vai trazer. O positivismo, na procura dessa objetividade dos fatos, coloca no laboratório, vê tintim por tintim, aplica isso ao outro, replica, generaliza. Nessa tentativa, ela acabou por perder o ser humano. E aí, para quem que caberia esse resgate? Caberia a psicologia social recuperar o indivíduo na intersecção da sua história com a história da sua sociedade. E olha que afirmação forte.
Apenas este conhecimento nos permitirá compreender o homem enquanto produtor da sua história. Então, a psicologia sócio-histórica ela faz essa ruptura com essas visões individualizantes da psicologia social. Belezinha? O que ela está trazendo de psicologia social aqui? Essa nova psicologia social, não a sócio-histórica ou a psicologia social crítica, tá bom? Ela vai fazer esse resgate da influência do desenvolvimento histórico e social na constituição do ser humano e na produção da sua subjetividade. A psicologia sócio-histórica deve, portanto, compreender o indivíduo como um ser ativo, social e histórico. Gente, só a psicologia sócio-histórica pode fazer isso. Essa é a crítica. Qualquer outra psicologia que foque só ou no psíquico ou no orgânico, ou no comportamento ou na subjetividade, ou é natural ou é social, ou é indivíduo ou é cultura. Elas dividem. Então é só a psicologia sócio-histórica que pode recuperar esse humano como ser ativo, social e histórica. E ele é constituído na relação dialética com a sociedade e sua cultura. Segundo Anna Bock, quando entendemos que o ser humano não é natural e imutável, mas social e histórico, somos obrigados a reconhecer que toda a atuação do psicólogo é intencional e direcionada. Não existe intervenção sem valores, ideologias e interesses. Gente, eu vou lançar uma carteirada aqui e eu vou de Lacan. O meu desejo, nosso desejo, é sempre o desejo do outro. Belezinha? Isso é da psicanálise, mas a gente pode trazer para a sócio-histórica, e a gente falou bastante disso. Que o nosso desejo, esse eu, esse ego, esse indivíduo, esse sujeito, ele nunca é dono de si só enquanto subjetividade. Toda subjetividade é também, ou melhor, é senão uma intersubjetividade. É o cruzamento de subjetividades. Porque quando eu introjeto o mundo desde que eu nasci, tudo que eu introjeto já tem cristalizado em si, na sua simbologia. E qual que é essa simbologia? Qual que é essa ferramenta de introjeção? A linguagem. É na linguagem que eu dou significado ao mundo. Só que essa linguagem que eu introjeto, ela já está dotada dos valores culturais, sociais. Ela já tem que horas são, sabe? Que horas são? Depende, se é 2025, é uma coisa. Qual é a localização? Se é 1800 na Namíbia, é outra coisa. Então aquilo que eu penso é também o pensamento do meu grupo, é também meu pensamento da cultura. Isso aqui, ele é doloroso pra gente ouvir, né? Enquanto seres egóicos que toda hora tá falando, mas o que eu penso é assim, mas eu acho isso. Não estou descartando a individualidade, mas ela não pode ser vista sozinha. É também no outro que a gente pensa. É isso que a psicologia social tem de mais rico. Ela resolve, através do materialismo histórico dialético, toda essa divisão de polos que eu trouxe. Então o sujeito é constituído pelo seu meio e constitui seu meio ao mesmo tempo. Mas é lindo, né, gente? Eu acho lindo, de verdade, né? E, a partir disso, sabendo que a gente introjeta um mundo cristalizado, vai vir a crítica da Anna Bock. Segundo Anna Bock, a crítica da psicologia social em si, tá, gente? Eu tô trazendo a Bock porque é o texto que a gente tá se baseando, né? Quando entendemos que o ser humano não é natural e imutável, belezinha, não é universal, não é uma linha reta, mas sim esse ser humano é social e histórico, a gente tem que reconhecer, a gente é obrigado a reconhecer que toda atuação do psicólogo ela é intencional e ela é direcionada. Não existe intervenção sem valores ideológicas e interesses. Não se posicionar é, na verdade, esconder a finalidade. Ó, tá vendo, gente? E não é só assim, neutro, é só shampoo de bebê. Não se posicionar é se posicionar também, tá bom? Não se posicionar é esconder a finalidade do trabalho psicológico, mantendo fora do debate os interesses socioeconômicos que o sustentam. Gente, eu tinha juntado minhas mãozinhas de gafanhotos aqui de louvo a Deus, pronto para começar a tecer um raciocínio. E aí eu tive que ir para uma urgência na clínica. Tô agora, ó,
23h53, vou fazer a finalização do vídeo, tinha mais alguma coisa, mas vamos lá. Eu começo esse vídeo fazendo uma referência a uma música do Emicida, que eu vou deixar nas referências para vocês também, e por favor ouçam a versão ao vivo, que é maravilhosa, se emocionem, chorem, tente fazer uma análise dessa letra que vale muito a pena. Mas ela tá falando nessa parte de um caso que aconteceu em 2015, onde a gente teve um jovem que tinha acabado de receber seu primeiro salário, chamou alguns amigos para comemorar e aí foram assassinados com 111 tiros, porque a polícia confundiu o carro, achou suspeita, enfim. A questão que a psicologia social se interessa e tenta responder é por que alguns corpos podem, nem sei se em primeiro salário é a questão certa, porque a gente nem está falando de relação de trabalho, mas podem ter o prazer de exercer a humanidade e outros são assassinados dessa forma. E a questão principal, e quando são assassinados, a gente não para o Brasil, não para o mundo, porque 5 crianças morreram assassinadas com 111 tiros, né? Vocês sabem a cor dessas crianças, né, que eu tô falando. Mas enfim, qual que é a resposta? A resposta é por onde se debruça a psicologia social e por que ela entende que ela não é neutra. A gente está falando de ideologia. E aí isso fica para o segundo vídeo, que eu vou tentar gravar para vocês e entregar até antes da avaliação, tá bom? Do resto, uma boa noite, um beijo e bons estudos.